Fala galera, estamos aqui para mais um Fã Opina e minha ideia hoje era rever todo o evento do Calvo Cansado, luta a luta, e falar de todas elas, na minha visão, na minha opinião, do que aconteceu, o que foi bom, o que foi ruim. E eu fiz isso hoje, revi as lutas, e quando eu terminei de rever todas elas, quando eu entrei no YouTube, tava a thumb do sexto round, com o título que era Triste Fim, do MMA feminino no UFC. E aí eu fui ver o vídeo, porque na mesma hora eu lembrei da luta da Ana Brito e da Cauane, que foi a primeira luta do evento, do Calvo, e foi uma luta muito boa. Foi uma luta excelente, sendo bem sincero, foi muito mais do que eu esperava ver. E aí eu vi o vídeo do Renato e fiquei pensando, putz, o MMA feminino, categoria 61 quilos, ele demonstrou por que pode estar perto do fim, estão aí cozinhando para não renovar ou não trazer lutadoras e assim por diante. E eu fiquei com isso na cabeça, pensando alguns minutos, e eu fiz, pô, mas a luta da Ana Brito e da Cauane foi muito boa. E deu vontade de assistir. Então, ficou algo estranho na minha cabeça em relação ao que eu tinha acabado de ver e o que ele estava falando. E aí hoje a minha opinião vai ser um pouco controversa. E vamos ver se o sexto round estava certo, na minha opinião. Então vamos lá para o Fã Opina. Primeiro, falando da luta. A luta da Ana Brito e da Cauane começou com a Cauane, já uma interação entre elas, a Cauane derrubou, passou boa parte do round por cima, no fim do round já. A Ana Brito raspou, inverteu e finalizou golpeando de forma bem contundente. E na transmissão alguém chegou a mencionar que poderia até ter virado o round, de tão contundente que foram os golpes. Então foi um round que teve chão, teve controle de solo de certa forma e terminou com ground and pound. Então no segundo round, as duas já mostrando um pouco de cansaço, aí a Ana Brito mostrou todo o Muay Thai dela. E aí ela tirou a caixa de maldade mesmo. Alguém até falou na transmissão que ela era má, porque era chuva de cotovelada, joelhada no clinch. Acho que o Moicano chamou ela de Carlas Pratt, porque ela estava sendo muito agressiva, botou o Muay Thai para jogo. E assim, mesmo cansado, as duas cansadas, na verdade, teve dinamismo no segundo round e ficou bom de assistir a luta. Deu uma emoção, ou deu uma certa empolgação para ver a luta. E aí no terceiro round, já com mais cansaço, apesar de todo o cansaço, de ter mostrado Muay Thai, cotovelada, joelhada, no terceiro round a Ana Brito vai e finaliza. Então assim, ela mostrou o pacote completo. Começou por baixo, com a Cauane por cima, tentando controlar ela, finalizar de certa forma. E aí ela botou o Muay Thai para jogo, depois ela derrubou, ou as duas caíram, não recordo agora, mas acabou finalizando, mesmo estando cansada. Então mostrou o coração, mostrou o jiu-jitsu, mostrou o Muay Thai, foi chamada de Carlas Pratt na transmissão. Então assim, foi uma luta muito boa. Foi a primeira luta do evento e já abriu com chave de ouro, digamos assim. O evento já botou o pé na porta com tudo, com essa luta, na minha opinião. Eu que não estava esperando tanto assim do evento. Então, quando eu vi o vídeo do sexto round, eu fiquei pensando, pô, mas não foi isso que eu pensei quando eu estava vendo a luta da Ana Brito e da Cauane. Tem todo um contexto. Parte aí econômica, o UFC não vai abrir a parte econômica, a parte de pico de audiência, como é que funciona as lutas do MMA feminino em relação ao MMA masculino. Então, eu entendo que tem um lado que a gente, como fã, a gente não consegue mensurar ou a gente não consegue entender bem porque a gente não tem as métricas do nosso lado. Mas o Calvo, o Manny Moicano MMA mostrou que, na verdade, o que importa é o que é entregue na luta, ou a luta que é entregue. Não é muito sobre ser MMA feminino ou MMA masculino. Isso não é muito o ponto, o cerne da questão, mas sim o quanto o fã engaja na luta ou quanto ele quer assistir a luta, se fica emotivo com aquela luta ou não, o mexe com o emocional, digamos assim. Então, o MMA feminino, falando agora a minha opinião, sempre foi algo que, na minha visão, estava tecnicamente um degrau abaixo do MMA masculino. Ou a maioria das lutadoras do MMA feminino estava um degrau abaixo, tecnicamente, dos lutadores, ou a grande maioria, tirando pela média. Então sempre foi algo que eu não assistia todas as lutas, confesso. Eu não parava para assistir todas as lutas, algumas eram muito interessantes, e aí todo mundo sabe, a da Ronda Rousey no começo, a Amanda Nunes, a Holly Holm e a Ronda Rousey, a Miesha Tate com a Ronda Rousey também.
Então, assim, essas lutas pontuais, todo mundo parou para ver naquela época. Mas tinha algo de diferente nessas lutadoras. Principalmente na Ronda Rousey, ou na Cyborg, ou na Amanda. Elas finalizavam, faziam a gente ficar esperando o nocaute ou esperando a finalização. Então era isso, na minha visão, que chamava a atenção do público que gostava do MMA masculino para assistir o feminino. Mas na grande média, sempre teve todo mundo um degrau abaixo. Essa é a minha opinião. Quem não concordar, deixa aqui o comentário, tá tudo certo. Então eu entendo o Renato, ou o Sexto Round, ter esse ponto de vista que o MMA feminino pode estar acabando no UFC. Tem alguns indícios aí que tá levando a isso. Mas o grande ponto é que o Manny Moicano tá mostrando que não é muito sobre tecnicamente ou quão hábil o lutador é para fazer algo extraordinário, e sim a emoção que a luta entrega. Esse é que é o ponto. E foi isso que aconteceu no Manny Moicano MMA, esse final de semana. Foram lutas que ninguém esperava muita coisa e entregou muito. Não tecnicamente, mas como produto, como luta, como entretenimento, entregou muita coisa. E esse é que é o ponto. Então, talvez, nesse momento agora, esteja faltando para o MMA feminino algumas lutadoras conseguir tirar essa emoção do fã, fazer a gente ter vontade de assistir, porque sabe que dali pode sair um nocaute a qualquer momento. Não é fácil fazer o comparativo, porque a gente tem no MMA masculino Ilia Topuria, Poatan, Carlos Prates. Os caras são show de nocaute. E é muito difícil isso no MMA feminino. Eu entendo e eu espero que as pessoas entendam essa diferença. Não dá para colocar os dois na mesma balança da mesma forma, porque não é a mesma coisa, infelizmente. Mas, mesmo que tecnicamente não seja a mesma coisa, ou que as meninas não tenham o punch dos homens, e é claro que não vai ter, mas se trata da emoção. Quem puder, volta lá no Manny Moicano MMA, vê o segundo round da Ana Brito e da Cauane. Foi chuva de cotovelada e joelhada. Foi Muay Thai mesmo, o tempo todo. E no comentário alguém falou, ela é má. Era mais ou menos isso que parecia, que ela estava sendo muito agressiva, estava sendo muito contundente, e a gente estava a qualquer momento, vai acontecer alguma coisa. E esse é que é o ponto. Então o MMA feminino pode estar acabando no UFC, a categoria 61 quilos apenas, não sei. Mas o que fica para os lutadores, principalmente desse evento do Calvo agora, é o que você entrega. Não é se você é o melhor striker ou a melhor striker, ou tem o jiu-jitsu do DMMA, é super refinado ou adaptado para o MMA. Se tiver isso, ajuda muito. Mas não é apenas isso. É todo o pacote, como é entregue a sua luta e como ela se transforma, não numa luta, mas no entretenimento para o fã. Para o fã hardcore, o cara vai ver a parte da arte marcial. Mas para o fã geral, o que vale é o entretenimento. E eu entendo o ponto de vista do Renato e eu até tendo a concordar com ele. Mas o ponto é que eu não vejo o MMA feminino acabando se as meninas começarem a fazerem um produto virar um entretenimento. Apesar de ser de outra forma, mas era o que a Ronda Rousey fazia. Todo mundo sabia o que ela ia fazer nas primeiras lutas e era só, vai ser um recorde, vai ser mais rápido do que o anterior, vai chegar no segundo round ou não vai, ou essa lutadora vai conseguir chegar no segundo round. Então a gente começava a luta com algumas perguntas e esperava para elas serem respondidas. Então é isso que eu acho que falta no MMA feminino apenas. É trazer um pouco mais de emoção, mas a comparação direta com o MMA masculino, se é a mesma coisa, se não é, tecnicamente, se está abaixo ou está acima, eu acho injusto com as mulheres, porque biologicamente é bem complicado ter uma mulher com punch do Poatan, por exemplo, ou do Ilia Topuria até, que é um lutador mais leve. Mas eu acho que elas podem entregar bastante emoção e fazer o público engajar. Então, eu entendo o ponto de vista, mas quando eu lembro dessa luta, eu fico pensando assim, será que vai acabar? Se todo evento do UFC tivesse 2 ou 3 lutas feito essa da Ana Brito e da Cauane, será que o público não ia querer ver mais? Essa é a pergunta que eu deixo. E aí, quem puder, escreve aqui nos comentários e manda aí pro Renato para ver se ele responde aqui esse vídeo. Valeu, abraço.